É com satisfação que eu vou conversar com o Dr. Domingos Malherbe. Ele é endocrinologista, graduado em medicina pela USP, mestrado e doutorado em endocrinologia também pela USP, e atualmente ele é o presidente do Departamento de Diabetes Mellitus da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutor Domingos, muito bom dia, um prazer enorme conhecer o senhor, estar aqui. Lhe agradeço muito a sua gentileza. Tudo bem com o senhor, doutor Domingos? Bom dia, Mário. Você não imagina a minha satisfação de participar aqui falando com a Bahia, não é? Que saudade eu tenho da Bahia. E muitas boas lembranças, Bahia de Dorival Caymmi, de João Gilberto, Isso. de Gilberto Gil, é uma grande satisfação. Doutor, eu inclusive sou diabético, 78 anos, mantenho minha diabetes o máximo controlada possível, mas já tive várias intercorrências, fiz cirurgia cardíaca, já troquei a válvula, todas as coisas que um idoso diabético às vezes atravessa. E eu estava ouvindo... não é, Mário? É um diabetólogo. eu estava ouvindo, doutor, como tem aumentado o número de diabéticos no mundo e como isso é uma preocupação de saúde pública, não é? Porque tem efeitos, inclusive, na economia, na vida das famílias. Eu queria ouvir a palavra do senhor, doutor. Olha, Mário, realmente você tem toda a razão, não é? O diabetes hoje, ao lado da obesidade, da hipertensão arterial, formam aquilo que a gente chama de pandemia da doença não transmissível, né? Nós estamos acostumados com as epidemias, com as pandemias e doenças infecciosas, né? É um termo que se aplica muito bem a doenças infecciosas, historicamente, e temos tido agora, recentemente, um grande exemplo disso com a Covid, né? Mas o mundo epidemiológico está se transformando por conta de vários fatores, entre os quais eu poderia pontuar a expectativa de vida aumentada. O homem hoje vive muito mais do que vivia há 50 ou 60 anos atrás, né? Nossa expectativa de vida hoje é perto de 80 anos. E com o passar do tempo, a natureza vai se encarregando de trazer essas doenças que se chamam de crônicas não transmissíveis na área de metabolismo, é o diabetes, né? E, além disso, o estilo de vida do homem, ele tem mudado muito, se tornado mais competitivo, o trabalho tem aumentado, o número de horas que se passa trabalhando hoje é muito maior, o estresse aumenta. Tudo isso forma um caldo de cultura para a emergência dessas doenças de metabolismo, né? Então, esses seriam os dois fatores principais que eu imputo como os causadores dessa verdadeira pandemia. São mais de 500 milhões de pessoas com diabetes no mundo. Aqui no Brasil, 16 a 17 milhões, pelas pesquisas mais recentes, e realmente é uma doença que, se ela tiver uma prevenção adequada, não causa maiores transtornos para uma pessoa, mas se a prevenção não for adequada, é uma doença realmente destrutiva, porque ela é uma doença sistêmica, afeta todos os sistemas do corpo, né? E acaba causando, do ponto de vista pessoal, uma redução não só da quantidade de vida, mas da qualidade de vida. E do ponto de vista de saúde pública, Márcio, é realmente uma certa calamidade econômica, porque o custo para você dar tratamento e dar atenção médica a tanta gente com uma gama tão grande de complicações é altíssimo,
e ele, por assim dizer, quebra as pernas do governo, né? Isso acontece até nos Estados Unidos, nas grandes economias, né? Então, realmente, é uma situação que demanda bastante cuidado. Doutor Domingos, além de que a força de trabalho também, muitas vezes, tem que ser afastada por amputação de perna, dedo, etc. Agora, o senhor sabe, doutor Domingos, que existe uma teoria, né, essas teorias de conspiração, de que a indústria farmacêutica tem a cura da diabetes. Mas como ela é muito rentável, ela não torna isso público. Eu nunca acreditei nisso. E o senhor não acha isso uma fantasia que não tem nada a ver? Com toda certeza, Mário. Isso aí é realmente uma grande teoria de conspiração, porque a indústria farmacêutica, eu estou falando aqui da indústria farmacêutica séria e ética, não é? Sim. As grandes indústrias, elas têm departamentos de pesquisas que hoje em dia andam par e passo com qualquer departamento universitário acadêmico, não é? A pesquisa hoje em saúde, ela tem um componente acadêmico e tem um componente da indústria. Então, a indústria farmacêutica, ela nos ajuda a desbravar terrenos que são totalmente desconhecidos, desvendando mecanismos das doenças e propondo tratamentos e curas. Obviamente, nós não podemos esperar que a indústria esteja fora do contexto global de uma economia de mercado, né? Uma empresa, para sobreviver, ela precisa ter resultado financeiro, porque se não houver resultado financeiro, ela fecha. Claro. O capital vai para uma outra área. E é isso que causa confusão na cabeça das pessoas. Mas a indústria farmacêutica é responsável hoje por grandes avanços científicos no sentido de desvendar mecanismos e cura para as doenças, né? Então, o diabetes, o que acontece é que é uma situação muito complexa. Na verdade, quando nós falamos de diabetes, não estamos falando de uma doença só, são várias doenças e cada uma tem mecanismos múltiplos. É aquilo que a gente chama de doença multifatorial. É muito fácil entender a diferença entre uma situação dessa e uma situação, por exemplo, simples de entender, como uma pneumonia, né? A pneumonia tem uma causa, né? O indivíduo adquire um micro-organismo, geralmente um pneumococo, ou agora, já para não deixar de falar da Covid, que está em moda, um vírus, né? Que vai no pulmão e causa uma inflamação. Então, não existe muita variação em torno desse tema. Agora, doenças multifatoriais, como é o caso do diabetes, elas têm vários mecanismos e você, às vezes, tem uma tecnologia para abordar um desses mecanismos, mas a própria natureza da biologia da doença, ela tem formas de driblar aquela intervenção que se faz para um mecanismo e caminhar por outros mecanismos. Então, é o caso do diabetes. São muitas doenças numa só, isso tem uma complexidade grande e a ciência por trás do diabetes, como eu já disse, uma grande parte dela trazida pela ação da indústria e suas pesquisas, ela é capaz de trazer maravilhas. Por exemplo, eu já trabalho com diabetes, Mário, faz 40 anos. Então, quem está na linha de frente trabalhando com diabetes percebe claramente o avanço dessa ciência trazida, como eu disse, uma parte pelos setores acadêmicos universitários e uma outra boa parte pela indústria. Então, o tratamento de diabetes hoje em dia está anos-luz à frente
daquilo que se fazia 30 ou 40 anos atrás, tanto em termos de diversidade de recursos que nós temos, com remédios e aparelhagem, como com conforto para o paciente e como eficiência propriamente dita dos tratamentos que nós temos hoje. Isso tudo é propiciado pelo avanço científico que nós temos visto nessas últimas décadas. Para dar um exemplo aí do que o senhor falou, concordo inteiramente, não é? A própria Covid, né? Se a indústria farmacêutica não tivesse na velocidade que conseguiu fazer a vacina, hoje nós estaríamos em uma situação muitas vezes pior. Você compara com uma situação parecida que nós tivemos, Mário, há 100 anos atrás, na chamada gripe espanhola, a epidemia de influenza em 1918, matou no mundo todo da ordem de 80 milhões de pessoas. Né? Na época não tinha o que fazer, ele não se conhecia nem bem a epidemiologia de uma doença de transmissão por via aérea. Né? Então, hoje em dia, você conhece os mecanismos, você rapidamente conseguiu produzir as vacinas e nós estamos, assim, graças a Deus, né, e oxalá estejamos realmente já vendo o final aí do ciclo do Covid, com uma mortalidade muito menor do que nós vimos há 100 anos atrás na epidemia de influenza. Nós estamos conversando com o doutor Domingos Malherbe, endocrinologista e presidente do Departamento de Diabetes e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Doutor Domingos, comecei a ouvir falar da relação diabetes e Alzheimer, que eu vi até na revista Veja da semana passada uma matéria sobre isso, que chama diabetes tipo 3, porque a gente já sabe, 2 sabe. Existe essa relação mesmo, doutor Domingos? Olha, Mário, existe porque, na verdade, quando a gente fala essa palavra doença de Alzheimer, muitas vezes existe uma certa intersecção com outros tipos de acometimento cerebral, né? A doença de Alzheimer, ela tem uma patogenia, um mecanismo razoavelmente conhecido, um quadro clínico razoavelmente definido, né? É aquela doença que afeta as funções cognitivas da pessoa, geralmente numa idade mais precoce, né? O pico de incidência, digamos, seria na faixa dos 50, entre 50 e 60 anos, e ela tem uma velocidade tipicamente maior do que outras formas de acometimento cognitivo. Então, ela tem uma característica que muitas vezes não se vê em pessoas com diabetes. Acontece que a doença de Alzheimer é uma das causas de acometimento cognitivo, é uma das causas que pode levar à demência. Mas existem outras causas, várias doenças infecciosas, por exemplo. Antigamente, você tinha um quadro clínico decorrente da neurosífilis, né, que pode começar da mesma forma. E hoje em dia, uma situação que compete em termos iguais, estou me referindo aqui à frequência com que aparece e que muitas vezes se confunde com Alzheimer, são as alterações cognitivas ou as demências de origem vascular, né? Então, no diabetes, o que predomina é esse acometimento cognitivo decorrente da falta de circulação arterial nas pequenas artérias, nos pequenos vasos, na microcirculação cerebral. É aquilo que se chama
de demência vascular, que é distinta da doença de Alzheimer. A doença vascular, a demência vascular, ela comete pessoas com faixas etárias maiores do que o pico de incidência de Alzheimer. Aí nós estamos falando de 70, 80 anos de idade, né? Oitava década, nona década da vida, e também com uma progressão mais lenta do que o caso típico de Alzheimer. Acontece que existe uma intersecção muito grande entre essas duas formas e, às vezes, a coexistência de doença de Alzheimer, com todas as suas características anatomopatológicas, fisiopatológicas, com o quadro vascular, de demência microvascular. A demência microvascular, no diabetes, é realmente bastante frequente, porque o diabetes, como nós sabemos, claro, ele tem justamente essa característica de afetar a microcirculação, não só no cérebro, como em qualquer outro território do organismo, né? Agora, as pesquisas a que você se referiu, e que tem eu diria um cognome, né? Diabetes tipo 3, esse não é um nome, uma classificação, uma nomenclatura aceita pela Organização Mundial de Saúde, pelas entidades que se dedicam à classificação do diabetes, é mais um apelido mesmo, diabetes tipo 3, né? Mas tem sido descrito um mecanismo de resistência à ação da insulina no cérebro, ou seja, o indivíduo que tem diabetes tipo 2, ele sempre tem algum componente de resistência à insulina. Só para deixar mais claro aqui para os nossos ouvintes, a resistência à insulina é uma situação onde o indivíduo possui esse hormônio, ele consegue produzir esse hormônio através do mecanismo do pâncreas, que é a sede de produção desse hormônio. Só que a insulina, ela é produzida, mas ela precisa atuar interagindo com outros tecidos do corpo. O principal tecido do corpo que é responsivo à insulina é o fígado, o músculo e assim por diante. Quer dizer, todos os tecidos do corpo, eles têm que ter receptores que reconhecem a insulina. Esses receptores interagem com a insulina e provocam uma reação que ocorre dentro da célula, uma reação de metabolismo, uma mudança de metabolismo intracelular. A resistência à insulina, ela é justamente essa dificuldade na interação da insulina com os diversos tipos de célula onde ela atua. Então, por exemplo, um indivíduo que tem resistência à insulina, se a insulina tem que interagir com o fígado para poder executar ou a queima da glicose ou o estoque da glicose, enfim, a ação que a insulina deve ter pelo hormônio, esse indivíduo com resistência, ele vai ter uma resposta mais fraca nessa interação. Então, o corpo acaba compensando isso, produzindo mais insulina, assim, pela quantidade de insulina, ele acaba compensando a interação deficiente. O indivíduo, digamos, consegue fazer o mesmo efeito metabólico se ele tiver resistência à insulina, se ele produzir 2 ou 3 moléculas de insulina, em comparação com o indivíduo que tem resistência normal, onde uma molécula é capaz de fazer o mesmo efeito. Se nós transportarmos essa ideia para o cérebro, assim como qualquer outro tecido do corpo, no caso de resistência à insulina, ele vai precisar também de um número maior de moléculas para que o estímulo da insulina seja maior. Essa resistência cerebral à insulina, ela é capaz de danificar os circuitos cerebrais e produzir uma forma de demência, que hoje em dia tem sido muito pesquisada, que é a demência por resistência cerebral à insulina. Como eu disse, ela tem características que se confundem com o Alzheimer,
mas ela não é a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela é bem caracterizada por determinados parâmetros que não estão presentes nesses casos de disfunção cognitiva por resistência à insulina. E, obviamente, como a situação mais comum dentro da medicina, onde nós temos resistência à insulina, é o diabetes, obviamente nós vamos ter uma prevalência maior desse tipo de alteração cognitiva no diabetes. Mas, mesmo assim, não é a maioria. A maioria das causas de disfunção cognitiva no diabetes ocorrem justamente por aquilo que eu já falei. É disfunção da microcirculação cerebral, aquilo que a gente chama de demência vascular. Então, no diabetes, Mário, nós temos várias causas de disfunção cognitiva ou de demência. Nós temos o próprio Alzheimer, nós temos essa que está sendo descrita agora, que é parecida com o Alzheimer, mas é decorrente da resistência cerebral à insulina, e nós temos alterações da circulação. Fantástica explicação do senhor, doutor. Maravilha. Minha avó morreu aos 83 anos, em 1960. E ela já estava com... Né, tinha momentos de lucidez e momentos... Naquela época se dizia que ela tinha arteriosclerose, que é isso aí que o senhor acabou de explicar. Magnífico. Né? Pois é. Doutor Domingos, que prazer conhecer o senhor. Muitíssimo obrigado, viu? Espero que a gente volte a conversar muitas outras vezes. Fantástica a sua explicação. Parabéns. Prazer todo meu, Mário. Eu agradeço muito a oportunidade e aproveito aqui para mandar meu forte abraço ao povo da Bahia, que é muito querido, e todos aqui. Que bom. Foi uma satisfação estar aqui com você nessa manhã.